Depois dos 50 anos, muita gente começa a perceber que algo muda no corpo, mesmo mantendo praticamente os mesmos hábitos de sempre. O pão que antes fazia parte do café da manhã ou do lanche da tarde passa a gerar dúvida, culpa ou até medo. Alguns notam que a glicose sobe mais rápido, outros recebem a orientação de cortar o pão sem muita explicação. E há quem fique dividido entre o prazer de comer algo simples do dia a dia e o receio de estar prejudicando a própria saúde. E é justamente aí que surge uma pergunta silenciosa, mas muito comum. Diabético pode comer pão? Ou será que depois de certa idade isso precisa ser evitado de vez? O que quase ninguém explica com calma é que a resposta não é um simples sim ou não. Existe um detalhe importante que faz toda a diferença após os 50, e é exatamente isso que vamos entender juntos até o final deste vídeo. Se você já tentou fazer tudo certo, já reduziu açúcar, já ouviu orientações diferentes de pessoas diferentes e ainda assim sente confusão, saiba que isso é mais comum do que parece. A dificuldade não é falta de esforço, nem falta de cuidado. Muitas vezes é falta de explicação clara. O corpo muda com o tempo, o metabolismo se comporta de outra forma, e aquilo que funcionava aos 30 ou 40 anos pode não funcionar da mesma maneira agora. Não é culpa sua. Informação correta, passada com calma e no contexto certo, muda completamente a forma como lidamos com a alimentação depois dos 50. E é isso que vamos fazer aqui. Entender, sem pressa, sem terrorismo e sem promessas milagrosas, como o pão realmente interfere no açúcar do sangue e o que pode ser feito para evitar os picos de glicose. Quando falamos em diabetes ou pré-diabetes, muita gente pensa imediatamente em açúcar, doces e sobremesas. Mas o pão entra nessa história por um motivo simples. Ele se transforma em açúcar no nosso corpo, mesmo o pão salgado, mesmo aquele que não parece doce. Ao ser digerido, ele vira glicose no sangue. O ponto que costuma confundir muita gente é achar que todo pão age da mesma forma, ou que basta escolher um pão integral para resolver o problema. A realidade é um pouco mais complexa, especialmente depois dos 50 anos, quando a sensibilidade à insulina tende a diminuir e o corpo demora mais para lidar com a glicose que chega à corrente sanguínea. Imagine o seguinte cenário, bastante comum nessa fase da vida. A pessoa acorda, toma um café preto ou com leite e come um pão francês ou um pão de forma. Às vezes passa margarina, às vezes um requeijão. Pouco tempo depois, sente sono, cansaço ou até uma fome estranha, mesmo tendo acabado de comer. Em muitos casos, se a glicose for medida nesse momento, ela estará mais alta do que deveria. Isso acontece porque o pão, consumido sozinho ou da forma errada, entra rápido demais no sangue. É como se o corpo recebesse uma carga de açúcar de uma vez só, sem tempo para lidar com ela com equilíbrio. Aqui está um ponto importante. O problema não é apenas o pão em si, mas o contexto em que ele é consumido. A mesma fatia de pão pode ter efeitos muito diferentes no açúcar do sangue, dependendo do horário, da quantidade e, principalmente, do que vem junto com ela. Isso quase ninguém explica com clareza. E é justamente aí que muita gente acaba acreditando que a única saída é excluir completamente o pão da vida, o que nem sempre é necessário, e para muitas pessoas, nem sustentável a longo prazo. Depois dos 50, o corpo responde melhor quando a glicose entra de forma mais lenta e gradual. E isso não depende só do tipo de pão, mas da combinação. Quando o pão é consumido sozinho, ele é digerido rápido demais. Quando ele vem acompanhado de proteínas, gorduras boas e fibras, essa digestão desacelera. É como se você colocasse um freio nesse processo. O açúcar não entra no sangue de uma vez, e o pico de glicose tende a ser menor. Isso faz diferença real para quem tem diabetes, pré-diabetes, ou simplesmente quer manter a glicemia mais estável. Muita gente pergunta se o pão integral resolve tudo. A resposta honesta é: ajuda, mas não faz milagre. Alguns pães integrais realmente têm mais fibras e impactam menos a glicose. Outros apenas parecem integrais, mas na prática se comportam quase como pão branco. Por isso, mais importante do que confiar apenas no rótulo é entender o efeito do pão no seu corpo e, principalmente, como ele está sendo consumido. Mais à frente, isso vai fazer ainda mais sentido. Outro erro comum
é pensar apenas no pão do café da manhã, mas o pão aparece em outros momentos do dia, no lanche da tarde, como torrada à noite ou até como acompanhamento de uma refeição. Cada um desses contextos gera uma resposta diferente no organismo. Após os 50, o corpo tende a lidar melhor com o pão quando ele faz parte de uma refeição mais completa e não quando é consumido isoladamente. Esse detalhe muda tudo e costuma trazer uma sensação de alívio quando finalmente é compreendido. Agora chegamos ao ponto mais importante de todo esse vídeo, aquele detalhe que realmente evita o pico de açúcar no sangue. O segredo não está em proibir o pão, mas em nunca deixá-lo agir sozinho. Quando o pão entra acompanhado de uma boa fonte de proteína, como ovos, queijos adequados ou iogurte natural, e de alguma gordura boa, a resposta glicêmica muda. A presença desses alimentos faz com que o estômago esvazie mais devagar, a digestão seja mais lenta e a glicose suba de forma mais controlada. Para quem tem mais de 50 anos, isso é fundamental, porque o corpo já não compensa picos rápidos como antes. Além disso, a quantidade importa mais do que muita gente imagina. Não é a mesma coisa comer um pedaço pequeno de pão dentro de uma refeição equilibrada ou consumir várias fatias ao longo do dia sem perceber. O corpo sente essa diferença, e quando ele sente, a glicose responde. É por isso que tantas pessoas dizem, eu como pouco, mas a glicose sobe. Muitas vezes o problema não é só o quanto se come, mas como e com o quê. Quando tudo isso se encaixa, algo interessante acontece. A relação com o pão deixa de ser uma fonte constante de medo e passa a ser uma escolha consciente. A pessoa entende o próprio corpo, respeita seus limites e faz ajustes possíveis, sem radicalismos. Essa clareza traz tranquilidade, e tranquilidade também faz parte do cuidado com a saúde. Se esse conteúdo está ajudando você a entender melhor o diabetes e a alimentação depois dos 50, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aqui a ideia é justamente explicar com calma, sem exageros, aquilo que realmente faz diferença no dia a dia. E se você quiser, deixe nos comentários como o pão aparece na sua rotina hoje. Café da manhã, lanche ou outra refeição. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dúvida. Para fechar, vale reforçar uma mensagem importante. Cuidar da glicose não é sobre cortar tudo o que dá prazer, nem viver em alerta constante. É sobre aprender a fazer pequenas escolhas melhores, de forma consistente e possível. Depois dos 50, o corpo pede mais atenção, mas também responde muito bem quando é respeitado. O pão pode sim fazer parte da alimentação do diabético, desde que consumido da forma certa, no momento certo e com as combinações certas. Saúde é um processo, construído dia após dia, com informação, consciência e equilíbrio. E é isso que seguimos construindo juntos aqui.